Agora vamos falar aí do feriado, né? O Dia da Independência do Brasil, celebrado em 7 de setembro. Nessa data, em 1822, o príncipe Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, declarando-o livre de Portugal. Isso marcou o início da história do Brasil como uma nação independente. Porém, o que alguns não sabem é que existem mais pessoas envolvidas nesse grito de independência. É o que nós vamos ver na reportagem a seguir. É um feriado nacional importante que celebra a identidade e a soberania do país. Em alguns municípios, é apenas mais um dia para o descanso. Mas não deixa de ser um dia muito bem lembrado. O evento mais notável que simboliza essa independência ocorreu às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, quando Dom Pedro I proclamou o famoso grito de independência ou morte. É o nosso feriado cívico mais importante. 7 de setembro remonta à independência do Brasil. E a imagem que nós temos da independência é aquilo que foi fabricado mesmo. O quadro, o grito Ipiranga, todo mundo em torno de Dom Pedro I, uma fabricação mesmo que foi feita. E hoje, na escola, a gente vê uma visão mais moderna, mais apurada da independência. Muitas pessoas na história foram meio que invisibilizadas, sabe? Em julho, dia 2 de julho, por exemplo, se comemora a independência lá na Bahia. É a mesma luta, só que com outros personagens. Lá você tem 3 mulheres extremamente importantes que quase nunca aparecem no processo de independência. Então hoje a gente utiliza o resgate, a memória em torno da data, que é muito importante, mas hoje trazendo personagens que realmente fizeram parte e que não ganharam tanta importância. Entretanto, mais pessoas contribuíram para este grito que marcou a história do país. A própria esposa de Dom Pedro I, Dona Leopoldina, que foi toda a organizadora do processo, não ganha os devidos créditos. Então hoje a gente usa a data, que ela é muito importante, mas a gente também tenta trazer esses personagens que foram essenciais na libertação do Brasil com relação a Portugal. 2 outras personagens muito legais é a Maria Quitéria, uma mulher que queria lutar ao lado dos homens pela independência, lá na Bahia também, e ela foi muito brava, muito guerreira. Inclusive a homenagem que foi feita para ela depois, pela primeira vez a mulher ganhou um acessório feminino para poder lutar no exército. Então o reconhecimento que ela teve. E uma outra foi Maria Filipa, mulher negra escravizada, posteriormente liberta, que lutou contra os portugueses que estavam na região da Bahia também. Então, esses casos isolados mostram muito a bravura do povo brasileiro, o quanto os brasileiros queriam a independência e não necessariamente a figura só de Dom Pedro ou só das figuras principais ali. Isso demonstra bastante o quanto que a gente lutou pela independência. É sempre importante, né? Os jovens nas escolas precisam lembrar da data, é um momento patriótico, um momento cívico, mas mostrando que os personagens que fizeram parte desse processo, eles precisam ganhar devida importância.